né? E sem falar nas questões de acentuação e tudo mais. Sim, sim. Mas a grafia em si, porque nós temos, por exemplo, o som dos... E nós temos várias letras para isso. Tem o S, a C cedilha, o né? Z, O próprio Z, que faz som às vezes, né? Do C. E, então, isso, no caso de feliz, por exemplo, né? Eu escrevo feliz com Z, né? Mas eu falo como? Eu falo eu não falo Z, né? E então, a criança... Atrás isso. também. Agora, isso é um processo natural da escrita, que as crianças, elas... Quando estão adquirindo, elas percebem essas diferenças. A escola tem um papel importante nisso e ela dá muita conta disso, né? E essas questões são resolvidas, mas essas outras trocas não são trocas ortográficas. Essas de FV, TD, PIB. Por que elas são trocas fonêmicas? Elas estão baseadas no som. É essa dificuldade da criança perceber a diferença do som. Num momento até um pouco mais tarde, ela consegue até determinar que o f não é diferente do v, né? Eles não são iguais. Mas como ela não tem engramado isso, então ela escreve aleatoriamente. Então a hora que ela percebe o som, ela põe ou um ou outro, porque ela já percebeu que existem os dois. Existe essa diferença. Existem as duas grafias, para aquele determinado som que ela percebe. Então, aí as coisas ficam mais evidentes. E é um processo que, geralmente, a criança precisa de ajuda mesmo. Até porque a escola não consegue trabalhar de uma maneira... E em quanto tempo, doutora, você tem uma resposta positiva para essas terapias, assim, quando há essa... Olha, essas trocas de escrita, normalmente, o que se observa é que, muitas vezes, a fala está envolvida. Então, mesmo que o ouvido não perceba muito, no exame de análise acústica, nós percebemos claramente. Então, o que deve ser feito é a melhora da fala, né? A colocação desses sons na fala, a diferenciação deles para depois transpor isso para a escrita. E é um processo que não é rápido, é um processo relativamente lento. E tem algumas crianças até que você dá a diferença do f, v, ela até pega sozinho os outros. Ela consegue pegar, né? Ela generaliza, que a gente chama. Mas algumas outras não, você tem que passar som por som, par por par. Né? Esses sons são pares, que a gente denomina. E aí você tem que passar por todos eles, tanto na fala como na escrita. Então, esse processo fica mais lento. Agora, você pode levar essa dificuldade para a vida, pela vida fora? Pode. Eu já atendi vários casos de adultos que ainda mantinham essas... Eu, às vezes, vou escrever, estou escrevendo T e D, eu confundo até hoje. É o mais difícil, T e D, porque são os sons que, do português, eles são os mais rápidos. A produção, ela é uma produção de som plosiva, como se fosse uma explosão, né? Eu não consigo prolongar esse som, fazer um... né, como F, né? Ele é um som rápido, então ele é o mais difícil. Tanto que esse é um dos últimos que nós trabalhamos na hora da terapia, porque ele é o mais difícil. Vou fazer terapia de T e D aqui. Porque é engraçado que eu escrevo muito rápido, né? E às vezes eu estou escrevendo, eu falo, pera, você vai contundente, né? Contundente. Tá, porque senão, se eu fizer direto, com certeza eu vou trocar. Entendeu? Não é sempre. Eu posso estar um pouquinho distraída e eu confundo. Isso pode ter sido um problema lá atrás que não foi visto e que vai para a vida fora, então. Pode. Quer dizer, eu vou envelhecer com isso. Pode, mas tem como agilizar e resolver, sim. Aí você... Engraçado. Eu acompanhei Se você quiser fazer um teste dia comigo, só para a gente dar risada, para a gente rir bastante. Tem gente no telefone? Vamos atender, porque com esse temporal aí eu não quero pessoal muito tempo no telefone, não. É perigoso. Alô? 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 Oi, quem é? Regiane. Regiane Corajosa. Menina, tá chovendo. Aqui não está ainda não. Aonde? Aqui em Americana ainda não está. Não, mas aqui tá caindo o céu. Tá muito. Americana, de que bairro você está falando, querida? Zanaga. Da? Zanaga. Zanaga. Zanaga? Você conhece Isso. lá? Conheço. Zanaga. Que bacana, né? São vários bairros que assistem a gente aí na cidade americana. Regiane, você já é assistente aqui do Pro Assistente, é boa, né? Você já acompanha o programa há muito tempo? Faz tempo. Que bom, fico feliz. Muito obrigada aí pela audiência, então. Nada. E um dia você vem fazer uma visita aqui na cidade, vem tomar um café comigo, tá bom? Ah, eu vou sim. Então tá bom, linda. Pode fazer a sua pergunta, querida. Viu, você levou uma pergunta para a doutora? É que eu tenho um filho de 3 anos e 9 meses. E ele fala quase nada.
E a pediatra dele fala que é normal. O que você me fala? 3 anos e 9 meses, mais ou menos igual o Pedro, né? 3 anos e 9 meses já deveria estar falando alguma coisa. Ele fala bem pouco e quando fala tudo enrolado, ninguém entende nada. Igual o Pedro. O ideal é que ele fosse visto, realmente fosse feita uma avaliação para ver se esses sons, se ele apresenta todos os sons que seriam, que ele deveria ter até essa idade. É lógico que alguns sons nós não esperaríamos que ele tivesse. Por exemplo, ele falar prato, né, corretamente, ou o próprio horário eriroru, não é um som que poderia até não existir, mas precisaríamos ver esses sons iniciais, se ele já adquiriu ou não. Então, realmente ele deveria ser pelo menos revisto, sim. Ah, tá bom então. Eu até coloquei ele na escola para ver se ele se desenvolve um pouco. Mas vai ter que fazer fono, viu? A escola sempre é um estímulo a mais, né? Mas o ideal é que um especialista ouvisse para determinar realmente se tem algum atraso em relação à fala ou não. Tá bom? Então tá bom, minha linda. Um beijo grande para você aí, para a família. Muito obrigada, viu, pela companhia das tardes aqui, pela audiência. Eu começo a perceber que isso parece mais comum do que eu imaginava, né? Que a gente tem crianças realmente que já estão aí por volta de 4 anos que não estão falando. Assim, dentro da sua experiência, né, de consultório, normalmente isso tem alguma associação emocional, talvez, se não for um problema clínico? Depende muito do grau disso, né? Tem alguns problemas emocionais que seriam, por exemplo, a infantilização da criança. Então, a criança que não tem limites, aquela que só estica a mãozinha e já é atendida, né? Ela quer água, então ela chega na cozinha e aponta. E alguém já providencia. E isso realmente ela começa a achar que para ela a fala fica sem sentido. Ela não vê necessidade de se comunicar verbalmente. Mas, por outro lado, são crianças que você faz uma breve estimulação, geralmente elas já conseguem ter uma evolução satisfatória. Agora, o grau do atraso, às vezes, isso tem que ser levado em conta. Porque mesmo em casos em que você acha que pode perceber que tem algum problema emocional envolvido, mas precisa ver o grau disso. Às vezes o grau do atraso é maior do que aquele que se esperava se fosse uma questão só emocional. Né? Os casos emocionais, tem algumas crianças que até por conta, por exemplo, de nascimento do irmãozinho, né? Que passam a infantilizar a fala. Então, mas aí elas têm uma história de que tinha uma evolução de fala, que de repente teve uma regressão, entre aspas, né? E aí ela começa a infantilizar. Então, ela já tinha o R, por exemplo, ela vai trocando por L. Geralmente são fases que são passageiras e a criança continua a aquisição dela de linguagem em si. Mas sempre tem que ser levado em conta. A parte emocional pode ter sim, mas outras coisas precisam ser investigadas também. E essas outras coisas seriam o quê? Que já cabe bem no que a Regiane está falando que pode ser o caso, né? Investigado até a questão, nós conseguimos, por meio da avaliação, determinar se a evolução do pensamento dela, que seria basicamente a evolução da linguagem, combina com aquela fala que ela está apresentando. Se a linguagem está mais além, isso é um dado positivo, né? Porque ele não está com nenhum atraso de aquisição de cognitivo, vamos dizer assim. Agora, se a linguagem também não está preservada, também tem um atraso de linguagem, aí precisa ser investigado realmente e aí partir juntamente com a área médica para os exames que nos auxiliam, os exames de imagem. O problema é que são exames ótimos, né? O problema é que o cérebro é uma coisa tão perfeita, né? Tão complexa, que às vezes muitos dos exames não conseguem determinar realmente aquilo que está acontecendo. Os exames hoje que são muito bons são os exames de imagem, né? Então, você faz o exame e vê ali dentro se a estrutura está íntegra, se não tem nenhuma alteração estrutural, né?
O problema é que nós não temos exames que detectam o funcionamento das estruturas. Sim, se eles estão de acordo. A área química, vamos dizer assim, da estrutura, né? Determinação nervosa de neurônios, se ele está se comunicando com o seguinte, né? Se o formato dele faz jus, normal, né? É normal ou não. Então, isso a gente ainda tem muito, acho que a medicina ainda tem muita coisa para contribuir ainda, né? E aí, outros aspectos também, por exemplo, se o motor, essa evolução motora dele combina com a evolução de fala, se é uma criança que sentou na idade certa, que se caminhou na idade certa, se já tem movimentos mais refinados, tudo isso é levado em conta. Porque se ela já teve um atraso desde a área motora, então geralmente são casos que requerem mais cuidados. É interessante, né, você falar sobre isso, quer dizer, você tem que observar, porque criança, eu não sei se você vai concordar comigo, acho que até falamos já a respeito disso. Tá, eu só vou formalizar a pergunta, nós vamos para o intervalo, depois você responde para mim. Mas eu queria saber se você realmente concorda com criança que hoje deve entrar na escola com menos idade, 6 anos, né? Porque eu me lembro que na minha época você fazia o prézinho com essa idade, com 7 anos você entrava no primeiro ano. Então o jardim era 4, 5, né? Aí 5, 6 você entrava no prézinho, que ainda eram as brincadeiras, aquela coisa toda. E com 7 anos aí se entrava no primeiro ano, e se você fizesse 7 anos na metade do ano, não entrava, só entrava daí com 7 anos e meio, né? Hoje, se a criança fizer aniversário 6 anos em março, ela vai ter que entrar ela vai ter que entrar em janeiro na escola, ainda assim completar os 6 anos, né? Sim. Eu queria te perguntar se isso de alguma forma pode comprometer, tá? E eu vou para o intervalo, mas eu volto já já, tá?